Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui numa praça. Antes de começar a nossa aula, vamos para a nossa biblioteca agora. Chegando a ela. Certo, pessoal? Pronto. Estamos aqui de volta à nossa biblioteca. Hoje falaremos sobre os antecedentes e o surgimento da química como ciência natural e experimental no século XVIII. Antes de mais nada, as transformações da matéria sempre exerceram um fascínio no ser humano, desde a combustão até a irreversibilidade da morte. Por que a matéria se transforma? Porque algumas transformações são irreversíveis, outras não. Muito antes de surgir a química, a humanidade procurou explicar essas transformações baseado em mitos, deuses, forças misteriosas ou conceitos metafísicos. Antes de termos a química, tínhamos a alquimia. Vou focar na alquimia europeia, que teve origem a partir dos árabes que, por sua vez, incorporaram as técnicas e arte dos egípcios e a filosofia grega. Subindo nosso quadro, dessa vez é o meu quadro negro, para variar. Chamando nosso assistente virtual Mãozinha, vamos. O que era alquimia? A alquimia era uma forma de magia natural, ou seja, a arte de manipular as forças ocultas da natureza. Muitas vezes com o uso de associações simbólicas entre as potências e forças da natureza, como o uso de palavras mágicas e símbolos sagrados e objetos. Não devemos confundir o uso atual, mais estereotipado, da palavra magia, que remete ao sobrenatural. A magia natural considerava as forças da natureza, que nós não poderíamos conhecer diretamente, que estavam ocultas, daí a palavra ocultismo, mas não deixavam de serem naturais. Por exemplo, os alquimistas usavam também conceitos da astrologia, que também era uma forma mágica de encarar o cosmos. Eles faziam correlações dos 4 elementos, como os 7 astros, os 7 metais, 7 cores do arco-íris. A alquimia também fazia correlações com a espiritualidade. O alquimista era um mago que deveria procurar por a purificação espiritual e não apenas cuidar das transformações da matéria. Por exemplo, eles consultavam mapas astrais e faziam orações antes de realizar certo tipo de experiência em laboratório para saber, por exemplo, se o planeta Marte estava numa casa astrológica favorável para eles, para trabalharem com metal ferro, que seria regido por Marte, e coisa do tipo. Como exemplo de um dos últimos alquimistas, vamos falar de uma pessoa que a gente diria hoje em dia que ele seria uma figura, um cara muito estranho. Ele era de fato muito polêmico e cheio de excentricidades. Seu nome, Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. A palavra bombástico vem do nome dele, para vocês virem como é que era a fama dele. Mais conhecido pelo pseudônimo que ele deu a si mesmo de Paracelso, ou maior do que Celso. Nascido na Suíça, ele foi alquimista, mago, médico. Como médico, ele negava a então tradicional e praticada
na época dele, medicina galênica, que era fundamentada no equilíbrio entre os 4 humores: sangue relacionado com o elemento água, bilis negra com terra, bilis amarela com fogo e fleuma com o elemento ar. Ele ganhou muitos inimigos e admiradores devido aos seus posicionamentos. Ele foi especialmente o pai da iatroquímica, o uso de medicamentos específicos para o tratamento de doenças específicas, bem como ele procurava explicar processos fisiológicos como transformações da matéria. Mas ele não deixou de ser um alquimista, e toda a sua argumentação filosófica era baseada nas teorias alquímicas da época. Porque a alquimia foi desacreditada? Podemos apontar: surgimento do pensamento mecanicista. O pensamento mecanicista era incompatível com o pensamento mágico, pois nega a existência de forças ocultas, fazendo também com que haja a negação da vinculação símbolos e fenômenos. As explicações alquímicas caíram também no vazio experimental. O que queremos dizer com isso? É que não foi possível mais desenvolver a teoria a partir de novos resultados, e vice-versa, justamente porque a teoria estava desvinculada de resultados experimentais. As teorias alquímicas não foram elaboradas a partir de resultados empíricos. Sim, por isso mesmo, elas estavam longe de uma formulação científica dos fenômenos estudados. Contudo, na prática, a alquimia funcionava. Suas teorias é que eram problemáticas, e o laboratório já era um ambiente desenvolvido. Então a consequência é que surgiu uma química prática, depois do abandono das teorias. Da mesma forma que já existia a metalurgia, a fabricação de bebidas alcoólicas e entre tantas outras atividades, né, há séculos ou mesmo milênios. A alquimia, agora química prática, ficou cerca de um século nessa situação de não ter teorias ou explicações sobre os seus fenômenos. Até que no século XVII, o químico alemão Joachim Becher desenvolve a teoria do flogisto ou flogístico. A teoria do flogisto foi a primeira explicação de caráter naturalístico de um fenômeno da transformação da matéria, no caso, a combustão. Mas foi no século seguinte que um médico e químico, também alemão, Georg Ernst Stahl, aperfeiçoa e divulga a teoria do flogisto. Ele também introduz a doutrina do animismo ou vitalismo na medicina. Escolher nosso quadro negro, vou fazer uma troca de quadro para apresentar a seguir. Certo? Vamos. Aparecendo nosso quadro novo, mais bonito, e chamando mãozinha para desenhar para explicar melhor. Em que consistia a teoria do flogisto? Recapitulando, foi a primeira explicação de caráter naturalístico na química. O fenômeno que essa teoria tentou explicar foi a combustão, que seria explicada pela saída de uma substância hipotética presente nos compostos que apresentam combustão. O processo pode ser irreversível, como a combustão do carvão, sendo explicado que a perda do flogisto não pode ser mais recuperada. Mas poderia ser reversível também, como no caso da calcinação dos metais. O metal seria formado pela cal, que é o resíduo da calcinação do metal, mais o flogisto, que seria perdido durante o processo. A cal, ao ser aquecida novamente em fornos de carvão, acabaria voltando a ser o metal por conta da reincorporação do flogisto que sai do carvão. Este agora é liberado pela queima do carvão.
Mas logo essa teoria começa a apresentar problemas. Como quantitativos. A queima do estanho, do mercúrio, do fósforo produz materiais sólidos mais pesados do que a massa original. Como explicar isso? A queima do carvão e do enxofre deixa resíduos mínimos. Quais as explicações na época? Era do tipo, o que o flogisto era sui generis, podendo ter massa positiva ou negativa, dependendo do metal, ou era imponderável como a eletricidade, a gravidade e o magnetismo. Era possível pesar a gravidade, a eletricidade, o magnetismo, argumentavam os defensores do flogisto. Vocês podem notar que essas hipóteses são hipóteses ad hoc, hipóteses criadas apenas para salvar a teoria. São hipóteses sem quaisquer comprovações. Pergunto para vocês, quais são os problemas epistemológicos que temos aqui? Vamos mudar agora de cenário para visitar um museu que abriga muitos dos aparelhos do laboratório daquele que é considerado o pai da química experimental, Lavoisier. Pronto. Estamos chegando no museu na sala destinada a esse equipamento de Lavoisier, no Museu de Artes e Ofícios em Paris. Antoine Laurent Lavoisier teve uma vida muito rica em todos os sentidos. A gente pode dizer que ele foi o arquétipo do químico, rigoroso e apurado senso experimental, grande capacidade de realizar experimentações em laboratório, sempre pesando, medindo e ponderando muito bem os seus resultados. Vou usar agora um cavalete e chamar de volta a mãozinha. Está trabalhando muito hoje. Lavoisier tinha muito apreço e cuidado com as medições, e ele logo percebeu as incoerências das explicações da teoria do flogisto. Vocês devem se lembrar do princípio de conservação das massas. Pois bem, o flogisto viola esse princípio. E Lavoisier foi aquele que estabeleceu esse princípio a partir de décadas de trabalho. Hoje não falaremos tudo sobre o trabalho dele, fica para um próximo vídeo, mas vou adiantar algumas coisas. Vou deixar também para o próximo vídeo informações biográficas sobre ele. Posso adiantar para vocês agora, como estávamos falando do flogisto, que Lavoisier refutou a teoria do flogisto a partir dos resultados experimentais de anos de trabalho. Ele fez críticas, inclusive epistemológicas. O flogisto viola o princípio de conservação das massas, porque é possível explicar a combustão baseando-se nas reações analisadas, analisando os compostos, os elementos presentes, e não há evidências da existência do flogisto. No próximo vídeo, a gente vai se aprofundar nos experimentos realizados por Lavoisier e seus contemporâneos. Vou recolher o nosso quadro. Até logo, mãozinha. Ele trabalhou muito hoje. Até a próxima aula. Estamos aproximando do fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Certo? Aqui temos nossos aplicativos auxiliares. Cadê? Vamos. Temos uma longa estrada pela frente. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Obrigado.